Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição da nossa coluna Diversificando, parceria com o Portal Brasil Tours. Espero que vocês tenham sentido falta de ver a gente aqui, né, Lu? Eu espero também, né, Paulo, que eles tenham sentido falta dos nossos rostinhos aqui, porque eu senti falta de aparecer por aqui. Ó. Nossa última coluna, nós não gravamos um vídeo, como a gente gosta de fazer, essa interação, né? Então, era justamente para deixar um pouquinho de saudades no coraçãozinho de vocês. E não tem como não sentir saudades, afinal, toda vez que a gente grava, a gente traz um convidado super especial, né? Então, eu sinto falta desse tipo de interação. Mas, assim, antes de apresentarmos esse convidado especial e falar sobre o tema, é claro que eu quero pedir, como sempre, para que vocês continuem acompanhando a gente quinzenalmente no portal da Brasil Tours e se inscrevam também no nosso canal no YouTube, no podcast, deixa um like, dá aí uma força pra gente. Então, vou deixar até alguns minutinhos para vocês fazerem isso agora. Fizeram? Então, legal. Então, agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Como nós combinamos na nossa última coluna, na sexta coluna, nós vamos dar continuidade ao nosso conhecimento sobre a comunidade LGBTQI+. Vocês aprenderam, espero que sim, né? O que cada uma dessas letrinhas representam, o que conta cada uma das letrinhas dessa sigla. Se você perdeu, volta uma casa e vai lá na coluna número 6, porque nós explicamos para vocês conseguirem desmistificar e entender muito bem o que significa todas essas letras e o que elas representam, tá bom? E nós combinamos que nessa edição nós íamos continuar falando sobre essa comunidade, porque falando agora sobre o turismo LGBTI. Será que esse turismo precisa ser feito de uma forma diferente? Será que a gente precisa pensar num turismo de uma forma diferente para esse público? O que você acha, Paulo? Olha, Lu, eu tenho certeza que sim. Eu acho que a gente está engateando a passos de um bebê muito pequeno ainda. Eu acho que a gente tem um universo muito grande. Eu acho que ele é muito exclusivo ainda. Eu acho que ele não chega em todo mundo. Mas eu acho que a gente trouxe um convidado hoje que vai ajudar muito a gente a entender, porque ele já viajou muito, ele entende muito do assunto, que é o Rafael Lake. E eu queria apresentar ele agora. O Rafael, ele é publicitário e blogueiro. Trabalhou em várias áreas de comunicação, é palestrante internacional, foi diretor de turismo da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, trabalha junto com a Destino de Serviços Turísticos com foco LGBT+, mora em São Paulo, já morou em Londres, olha só, Lu, ele barrou a gente, conhece 28 países e escreve sobre viagens desde 2009 no Viagem Primata. Tirou o Viagem do armário em 2014, boa essa expressão, abraçando quase sem querer a posição de ativista da diversidade. No mesmo ano, lançou o Explora Sampa e, em 2020, agora, estreou como host do podcast Casa na Árvore. Bem-vindo, Rafael. Olá, gente. Obrigado. Valeu. Que introdução, hein? Nossa, e com isso dorme que horas, hein, Rafael? Pelo amor de Deus. Normalmente, quando eu falo do meu trabalho, isso é o que eu ouço e é o que retrata a realidade. A Lu tem um problema um pouco, ela quer saber que hora a gente dorme mesmo, ela tem assim. Gente, eu preciso de 8 horas. O Paulo, ele me manda mensagem 1, 2 horas da manhã. Eu falo, gente, que hora você dorme? Gente. Antes da meia-noite não tem como. Não, e o bom é quando eu indico uma série pra ela. Exato! Você tem tempo pra isso? Você não... Me fala, Rafael, você não assiste séries, né? Porque com tudo isso não dá tempo. Então, depende do período. Tem período que sim. Agora estreou Flash, por exemplo, e eu adoro, né, as coisas de super-heróis e tal. Então, tô assistindo Flash. Ontem, no último episódio, eu dormi, então vai ter que ficar pra hoje pra assistir. Legal. Bem, muito obrigada, Rafael, por ter topado aqui esse bate-papo com a gente para falar sobre o turismo LGBT. Então, Rafa, por que a gente acha super importante falar sobre isso? A gente sabe que o turismo LGBT é um dos segmentos que apresenta maior potencial para o mercado de turismo no Brasil, né?
ainda bem, hoje em dia nós temos alguns dados focados, né, para entender esse turismo, né, e segundo alguns dados, como que foi divulgado no Fórum de Turismo LGBT em 2017, se eu não me engano, o último que eu li ali, mostra que esse mercado ele apresentou um crescimento de 11%, enquanto na mesma época o turismo geral subiu só 3,5%. Então, puxa vida, olha do que nós estamos falando aqui, né? Então fica muito clara a importância desse nicho de mercado para o nosso mercado, que é de turismo e eventos, né? Eu gostaria de saber de você, Rafa, o que você acha que é realmente necessário nós fazermos uma forma de turismo diferenciada, focada para o público LGBTI, ou não? O que a gente faz, já conhece como turismo, se adapta. Se sim, se a gente precisa fazer focada, por que você acha que a gente precisa fazer uma forma de turismo diferenciada para esse público? Eu sempre recebo perguntas assim, similares a isso, né? De por que eu tenho um blog focado em turismo LGBT se não é só um blog de viagem normal, né? Normal, como qualquer outro. E aí o que eu digo assim, se eu tô numa balada, por exemplo, numa balada hétero, e eu dou um beijo num cara, isso tá tranquilo? Né? Hoje ainda não. Então, hoje ainda é necessário existir uma balada LGBT, onde eu possa me sentir confortável, onde eu possa me sentir acolhido, onde eu possa estar entre os meus pares. E essa lógica se aplica ao turismo também. O turismo LGBT nada é do que todas as variantes, né, do turismo. A diferença é um prisma que a gente coloca sobre o turismo. Então, sei lá, o turismo de família, você está colocando um prisma dentro do turismo geral. Você vai pensar, sei lá, em Paris. Você tem Paris para famílias, Paris LGBT, Paris não sei o quê. Então você tem, é um prisma que você coloca sobre aquele destino, sobre a viagem, etc. E esse prisma, ele traz algumas questões. Então, a questão de segurança, por exemplo, faz parte do que se pensa o turismo LGBT. Um agente de viagem, por exemplo, ele não vai mandar, ou não deveria mandar um casal de lésbicas ou de gays para Jamaica, por exemplo, onde é crime. Rússia, né, por exemplo, né? Complicado também, imagina. Oi? Exato. Então, essa pesquisa em relação à segurança, em relação à legislação, ela faz parte do turismo LGBT. Obviamente, não é só a coisa ruim, tem o outro lado, que aí é o lado onde a gente se reúne, né? Então, você tem praias que são mais focadas para o público LGBT, você tem baladas, você tem eventos como paradas LGBT pelo mundo, que aí são os momentos de celebração onde a gente mostra o nosso orgulho. E eu costumo dizer que, assim, segmento LGBT não é um segmento, é um recorte, mas são diversos segmentos dentro desse. Então, dentro do turismo LGBT, você tem aventura, você tem cidades, você tem balada, você tem turismo rural, você tem turismo de família, você tem todos os turismos dentro do turismo LGBT. Então, é só um recorte diferente. E se é importante a gente fazer, além de tudo isso, de ser, né, pensando como trade de turismo, né? Por que é importante eu falar com esse público? Além da parte social e de ser o certo a se fazer, né? Começa daí, tem uma parte também que é financeira, que é onde normalmente as pessoas entendem como funcionam as coisas, né? Eles pensam no financeiro primeiro. E pensando no financeiro, esse é um público, como você falou, que tem aumentado em relação à quantidade, e não só em quantidade, ele é um turista de qualidade. Tem uma pesquisa, eu acho que é da OMT, da Organização Mundial do Turismo, que fala que 10% mais ou menos da população viajante do mundo é da comunidade LGBT. Mas em faturamento isso representa 15%. Então o ticket médio é maior desse público. Além disso, tem um outro termo que o pessoal usa que é o DINK, D-I-N-K, o Double Income No Kids. Ou seja, um casal que normalmente, isso está prestes a mudar, né? Porque a gente está começando a cada vez mais, graças a Deus, a ver famílias LGBT viajando, mas em geral, a maioria dos casais LGBTs que viajam, eles têm duas rendas, né? Porque são duas pessoas trabalhando e recebendo renda, e não tem crianças. Isso para o turismo também é bom, porque você tem turismo fora de temporada, né? Onde tem baixa temporada, essas pessoas continuam viajando.
você não precisa ficar preso ao calendário escolar, você tem mais flexibilidade de viagem, e a viagem se torna mais importante para essas pessoas, porque você não tem que se preocupar com outros tipos de gasto que a criança exige. Então, enfim, além do aspecto social... né? O Rafa, ele não tem a criança, que já permite que sobre mais grana para ele gastar com viagem, né? Exatamente. Na formação da renda. O Rafa, então a gente precisa ter alguns modelos de negócio específicos, né? Para atender a qualidade de preferência desse público. Sei lá, viagem, lua de mel, cruzeiro marítimo. Cruzeiro é uma coisa, não sei como é que vai voltar agora, eu acho que vai ser um segmento muito impactado com a pandemia. Paradas, festas temáticas, e depois eu acho que, se der tempo, eu queria até te falar sobre a visão de como você acha que vai seguir, porque no turismo gay, por exemplo, eu não consigo ver turismo sem aglomeração, porque os principais destinos todos falam em aglomeração. Eu queria saber quais são as boas práticas que você acha que tem que ter com relação a isso, como que as empresas de turismo podem se beneficiar. Eu acho que isso é uma curiosidade de quem está assistindo a gente, e quer, né, num momento até desse difícil de retomada, como que essas empresas têm, que tipo de boas práticas elas devem fazer? O meu principal pensamento é assim, eu não sou ainda um expert nessa parte, mas eu acho que assim, treinamento, estudo, treinamento, estudo, treinamento, estudo, treinamento, estudo. Não dá para fugir disso. Tem que ser treinado nas pessoas e tem que estudar, entender um pouco melhor do mercado. Você não vai receber uma pessoa trans na sua agência de viagens, por exemplo, e chamar, se ela for uma mulher trans, chamar pelo pronome masculino. São coisas meio básicas, né? E aí a gente vai aprofundando e entendendo melhor como se deve se portar, né, em relação ao turismo LGBT, ao turista LGBT. Como que a gente faz, né? E muitas vezes se baseia em perguntar mesmo, né? Nesse caso, por exemplo, como você gostaria de ser chamada? E aí a pessoa fala o nome dela e você respeita aquilo. Então, acho que é mais um aprofundamento, assim, conversar com pessoas, entender melhor. Eu recebo muita gente, desde o lançamento do ViajaBi, muita gente do trade, querendo conversar comigo para entender, eu queria trabalhar com o público LGBT, como eu faço? Né? Como se existisse uma fórmula mágica, assim, não é bem assim que funciona. Mas você acha que no marketing, por exemplo, não tem com relação à comunicação, por exemplo, tem alguma diferença? Eu tenho um case bacana que eu acho que o mercado, em um hotel que tem em Barcelona, que eu não vou fazer merchan aqui, e que ele tinha também em Buenos Aires e Berlim. Sim. Eu lembro porque, né? Você sabe qual é. E ele tinha um conceito gay mesmo, né? O primeiro hotel gay e tal. Na última vez que eu fui para Barcelona, eu vi que ele já mudou para friendly. E eu senti que isso foi um impacto um pouco de mercado, né? Porque acabou, acho que talvez, não conseguindo ter a rentabilidade, aí abriu um pouco. No marketing, você tem alguma influência na hora de vender? Tem, porque aí você direciona um pouco o seu produto, né? Na hora de falar de comunicação, acho que também você tem que passar por estudo e treinamento, porque, por exemplo, a gente estava conversando antes, né, aqui de começar a gravar sobre a parada, né, que muita gente ainda fala parada gay. Se você trabalha dentro do turismo, se você falar isso, você já está perdendo uma fatia de mercado, né? Você já está perdendo todas as lésbicas, não todas, né? Porque algumas talvez não se importem com o termo, mas é um termo que já não é mais usado, não é mais inclusivo, né? Ele fala só do homem gay, normalmente branco. Que tá ali no... classe média para cima. Exatamente, e é o cara que está ali representado sempre no turismo. Tudo que a gente vê de turismo LGBT sempre tem o cara branco, de classe média, gay e normalmente de sarado, né? Então é um padrão muito, muito fechadinho ali. E se você pensa, isso tudo é comunicação. Se você pensa a sua comunicação dessa maneira, talvez seja a hora de rever, porque como eu falei, é segmento. Você falou, né, que não dá para pensar turismo LGBT sem aglomeração. Eu já acho que dá. Falta, eu acho que um pouco de vontade mesmo do mercado e de conhecimento mesmo, porque a gente fala, existe turismo LGBT, e eu sou uma pessoa que faz parte disso, que gosta de ficar no meio da natureza, isolado. Eu amo isso.
é um tipo de turismo que me agrada muito. Eu gosto de ir pra cidade, de ver balada, de ver festa, tudo isso. Mas... Até quando foi por causa do cruzeiro, né? Porque eu fiquei imaginando... O cruzeiro é um grande produto e com aglomeração, né? Eu fico pensando pós-pandemia. Mas é muito importante isso que o Rafa falou, que eu acho que para as empresas elas começarem a trabalhar com o público LGBTI, elas têm que deixar de lado os vieses inconscientes que nós temos sobre esse público. Então, assim, que vai ser sempre balada, que vai ser sempre... E não, nós temos casais que querem natureza, que querem aventura, né, e que fazem parte da comunidade LGBTI. Então, essa parte do treinamento, né, Rafa, é muito também você tirar o que você tem ali de viés inconsciente para esse público, e você acredita que todos são de uma mesma forma, e que não são, né? E uma forma muito importante para esse processo também é empregar o público LGBTI. Porque não adianta só você querer aprender para que você consiga monetizar em cima desse público, né? Se você não tiver em casa alguém que possa estar te trazendo insights o tempo inteiro. Então, será que a sua equipe é uma equipe diversa também? Será que se você tiver ali na sua equipe representantes do público LGBTI, eles mesmos vão trazendo insights, entendeu? Olha, eu como uma mulher trans, eu acho que essa forma de comunicação não funciona, ou vou trazer um produto novo aqui para que a gente comece a vender aqui dentro. Então, eu acho, né, Rafa, que essa é uma outra dica também, né? Além do que você já falou, capacitação e tudo mais, também empreguem o público LGBTI, concorda? Total, 100%. Até porque isso cria uma identificação, assim. Eu já recebi, como eu falei, vários contatos desde o lançamento do ViajaVi, de pessoas querendo trabalhar comigo, não sei o quê, e normalmente as pessoas não sabem ainda como trabalhar muito com veículos de comunicação, né, dentro do turismo. E aí eu falei, quero trabalhar com o público LGBT. E aí eu tentava entender, assim, mas o que você propõe, né, para o público LGBT? E aí, às vezes, vinham umas propostas meio rasas e tal. Então, isso já me deixava com o pé atrás. Falar assim, como é que eu vou indicar esse lugar como sendo friendly, pelo menos, né? Se não for exclusivo, ser friendly, se eu não sei se a pessoa realmente entende do negócio. Tendo alguém LGBT na equipe, eu já fico mais relaxado e já sei que a pessoa está pensando um pouco mais a fundo nisso. E tem na comunicação também tem a questão da linguagem, né? A gente, dentro da comunidade LGBT, a gente usa muita gíria, a gente brinca muito dos memes que a sociedade usa, nascem na comunidade LGBT. Então, essa comunicação é muito facilitada se você tem alguém da comunidade lá dentro. Empresas que querem empreender ou aprender mais para lidar com esse público, a gente viu até que tem um relatório do Sebrae sobre o turismo LGBTI. Toda hora a gente vai falar essa sigla diferente, vai ser um inferno hoje. Além dos dados que vocês vão encontrar também dicas complementares. Além disso, a gente vai combinar com o Rafa de todos esses relatórios que ele falou, a gente deixar no canal também embaixo do programa, que todo mundo pode acessar e fica útil para todo mundo. Pode ser, Lu? Claro, super legal. E outra dica que eu acho que é super importante, rapazes, é também essas empresas, né, que estão interessadas, além de contratar, também se informar quanto a toda a cadeia, né? Porque aqui turismo a gente sabe que nós estamos falando de vários players. Aí não adianta eu, agência, ter a comunicação certa, mas daí utilizar um fornecedor que não vai saber trabalhar com esse público, né? Exatamente. Ou eu, hotel, trabalhar... Então, a gente tem que pensar na cadeia inteira. Então, quem são os meus fornecedores? Os meus fornecedores também estão atentos, também estão preparados para lidar com esse público? Então, bacana. Vamos fechar aqui a cadeia, concorda? Tô com uma curiosidadezinha, Rafa. Eu já fiz várias viagens para destinos, assim, qual o impacto de misturar público? Porque isso eu acho que você acha que é um cuidado que tem que ter? Como assim? Porque assim, quando você público LGBT e não LGBT? Isso, é mais uma curiosidade que eu tenho, assim. Porque, acho que depende, não tem uma resposta certa, porque depende do tipo de turismo que você vai fazer, por exemplo. Se é um turismo de natureza, onde a proposta é você ficar, fazer uma trilha, conhecer lugares que sejam, né, de contemplação, ou tem pessoas que gostam de viajar para avistar aves, por exemplo. Esse tipo de turismo não faz muita diferença, né? É legal você ter público, de repente,
similar, mas depende, de novo, de pessoas. Tem gente que vai se sentir mais confortável em estar entre os seus pares, e tem gente que não vai fazer a mínima diferença, ou que às vezes se sinta melhor não estando com seus pares, não sei. Porque, de novo, volta para as pessoas. Às vezes é um casal que é ciumento, e se tiver com um casal gay que é ciumento e tiver outros gays no grupo, pode ficar com ciúme. Sei lá, sabe? Você pode, de novo, são pessoas. Então, só para dar dica para quem está construindo o produto, né? Para ter essa liberdade, porque existe essa dúvida, né? As pessoas querem só coisas gays ou só coisas... então, acho que tem condição de misturar, assim, às vezes, dependendo do produto, né? Exato. Acho que, assim, é legal ter produtos específicos, né? Porque você atinge essa parte da população, porque a gente já compra os produtos que não são específicos, né? Então, nesses outros produtos, a gente já está misturado. Então, é legal ter alguns produtos específicos para você, sei lá, atender essa parcela de mercado. Agora, é muito legal isso que o Paulo colocou, porque eu fiz um trabalho, eu conversei com alguns fornecedores, hotéis e tudo mais, quanto a se posicionarem como LGBTI friendly. E um medo é assim, parece que no turismo tem medo de, tipo assim, eu vou vestir essa camisa aqui e daí eu só vou servir para isso, então eu não quero, né? Eu quero público geral. Não, gente. O que a gente está falando aqui é que você vai se preparar para ampliar a sua gama de compradores, de clientes e de tudo mais. Então, a sua linguagem pode ser para ambos. Então, que nem você falou, né, Rafa? Você pode ter um produto específico, pode, mas isso não anula que você vai continuar trabalhando com o público geral, né? Com famílias e com tudo mais. Então, tirem esse medo, tá? Puxa, se eu estiver conversando com o público LGBTI, eu vou estar anulando. Não, você vai estar só se mostrando como uma empresa, um destino inclusivo para todos e todas. Concorda, Rafa? Sabe que uma coisa interessante, Luane, também sobre isso que você estava falando? Porque tem uma questão lógica de você vai ampliar o seu público se você fizer isso, mas também, às vezes não é nem ampliar, você vai atender o público que já te consome. Porque nós já usamos a estrutura do turismo, né? Se 10% dos viajantes são LGBT, 10% do teu público provavelmente já é LGBT. A diferença é que você não está tratando eles como deveria, né? Tô generalizando aqui, gente, pelo amor de Deus, mas as pessoas têm que pensar que, assim, você já tem esse público, você já atende público LGBT, querendo ou não. O que é interessante de fazer é você adaptar a sua linguagem, e às vezes não é você colocar uma bandeira do arco-íris. Às vezes é você usar uma linguagem mais neutra, você não pressupor que todo mundo é hétero, você não pressupor que todo mundo é branco, que a gente entra em outras discussões também. Você tem que sempre pensar que, assim, você atende todo esse público, então na hora de comunicar, se comunique com todos eles. Eles, elas, eles, enfim. É muito legal. Até a próxima pergunta que eu quero te fazer, Rafa, é sobre essa interseccionalidade, que é muito importante que a gente tenha na cabeça, né? Então, assim, nós estamos falando aqui a comunidade LGBTI, a comunidade LGBTIQI+, né? Mas daí, às vezes, parece também, o nosso cérebro, ele é associativo e ele tem mania de colocar tudo em caixinhas, né? E daí parece que nós estamos falando de um público só, com uma característica só, quando a gente fala de LGBTI. E a gente sabe que não. Quem fez a lição de casa e viu a nossa última coluna, entende que cada uma das letras representa um grupo totalmente diferenciado, plural e tudo mais, com cada um com a sua peculiaridade, características próprias, né? Então, eu gostaria que você, inclusive, falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Você consegue citar, por exemplo, algumas diferenças, quando a gente está falando do turismo focado? Você consegue citar algumas das diferenças para quem está nos assistindo, para que eles entendam, de turismo, por exemplo, para mulheres lésbicas, para homens gays, para pessoas trans? Tem uma diferença, né? Tem.
Tem algumas, pegar esses 3 públicos, né, que aí o bissexual, nesse caso, ele acaba sendo invisibilizado normalmente dentro da comunidade, porque em alguns momentos ele passa despercebido ou desapercebido, eu não sei qual é a palavra correta, mas é uma das duas. Ele passa sem ser visto normalmente, porque ele ou é lido como um cara, por exemplo, bissexual, ele é lido como gay ou ele é lido como hétero, ele não é lido como bissexual. E dentro da comunicação de turismo ainda não tem nada muito direcionado para a questão bissexual. Mas, para lésbicas, por exemplo, antes disso, eu acho que a gente tem que pensar que existem alguns estereótipos e algumas coisas que, além do estereótipo, algumas tendências que a gente tem que observar, que a gente tem que estudar, a gente tem que entender. Mas na hora que o seu cliente chegar na agência, chegar no receptivo, etc., não pressuponha nada. Né? Acho que assim, você sabe que pode ser que caminhe por ali, mas não pressupõe. Uma tendência, por exemplo, do público lésbico é curtir mais destinos de natureza, de ir para o meio do fazer trilha, turismo de aventura. É uma tendência do turismo lésbico, por exemplo. Isso não significa que todas as lésbicas gostam disso, ou que todos os gays não gostam disso. Tem lésbica que vai para cruzeiro, tem um festival lésbico super grande, chama Dinah Shore, acho que é esse o nome, se não me engano. Tem um cruzeiro lésbico também que é super grande, a proposta é outra. Então, assim, existem vários tipos, mas vamos colocar linhas gerais aqui. Para lésbicas, normalmente elas tendenciam a gostar mais de turismo de natureza. Para pessoas trans, é legal você buscar destinos que sejam seguros e que a pessoa possa entrar, porque tem lugares onde a pessoa nem pode entrar. Teve uma vez que eu participei do programa do Fábio Porchat com a Nani People junto, e ela estava contando que ela foi fazer uma escala, eu não me lembro aonde agora, se era Dubai, eu não me lembro agora em que lugar que foi, e ela não pôde, até na hora de pisar ali para fazer a conexão, não rolou um problema por ela ser uma pessoa trans. Então tem que tomar esses cuidados, e acho que esses são os detalhes que a gente tem que olhar. Mas dentro do público gay, por exemplo, que é o que a gente mais fala, já existem diversos tipos de gays. Então, na hora da gente construir produto, na hora da gente atender o público, existem as peculiaridades. Então, vamos lá, é o cruzeiro, é as festas, é as paradas, ou é alguma viagem mais romântica de casal. Mas eu acho que sempre o mais importante para você saber atender público LGBT ou qualquer tipo de público é você estar aberto a ouvir, saber ouvir o que o cliente quer. Né? Acho que isso é a premissa de vendas em geral, né? Em qualquer setor. E a gente tem ainda, se a gente pegar no público gay, que é esse que a gente está falando que é o mais lido como principal, a gente tem também divisões que vão além da sexualidade. Né? A gente tem divisões sociais, a gente tem raciais, a gente tem diversas outras leituras que são feitas. Eu fiz nesse podcast que eu comecei agora na quarentena, o Casa na Árvore, teve um episódio que eu conversei com a Thelma Lavagnoli e o Samuel Gomes, são 2 pessoas pretas, uma lésbica e um gay, e a gente estava falando justamente sobre homossexualidade preta. Eles trouxeram assim, coisas maravilhosas, foi uma discussão riquíssima, incrível. Porque é isso, né? Eu estou num lugar de privilégio também, então eu tenho que entender aqui no meu lugar onde eu posso, o que eu posso conquistar, que às vezes outras pessoas não estão tendo essa oportunidade. Então, como empresário, acho que sempre tem que ser levado isso em conta. Na hora que você está montando empresa, está pensando em montar pacote, em receber turistas, você tem que entender que existem recortes diferentes e o ideal é você estar preparada para todos eles. Perfeito. Tudo isso que o Rafa falou, desculpa te cortar, Paulo, mas só para deixar aqui um spoiler, que isso a palavra interseccionalidade, que agora está se falando muito, também traz muitas dúvidas. E é um pouquinho disso que o Rafa falou. E nós vamos fazer uma coluna para explicar um pouquinho sobre isso em breve, tá? Eu queria pegar o gancho também. Alguns destinos internacionais bem famosos, né, Rafa? Tipo São Francisco, Berlim, eu falei aqui, Paris, são muito conhecidos por serem gays ou LGBTI friendly. E possuem até, né, eu já vi Londres, eu já participei de algumas IBTMs, essas feiras internacionais, eles têm uma estratégia de marketing focada para esse público. No Brasil, e infelizmente agora pior ainda, né,
a gente não tem tanta cidade para citar. Eu acho que São Paulo, a gente tem a parada LGBT, corrigindo agora, até depois do comentário que a gente teve com você. Rio de Janeiro, a gente tinha um movimento que estava crescendo, que eu acho que a gente ficou retrógrado de novo, infelizmente. Mas eu sou de Roraima, então sou do extremo norte do Brasil, conheço o Amazonas, conheço o Brasil todo. A gente tem um tamanho gigante, um potencial turístico de Nordeste que poucos países do mundo têm. Eu queria que você falasse um pouco de destinos nacionais, o que você tem aí nessa sua experiência toda de viagem, e o que você acha que falta para os nossos destinos estarem mais preparados? Tá. De destinos assim que são mais friendly ou mais visitados pela comunidade LGBT, a gente tem, acho que São Paulo e Rio ainda ficam um pouco mais no topo, né? São Paulo muito pela vida noturna, pela quantidade de gente que tem aqui e tal. E o Rio pelas belezas naturais, tem também uma comunidade bem forte, atuante por lá. Mas a gente tem algumas outras cidades que fazem algum tipo de investimento, não necessariamente público, né, mas que tem como destino, existe um investimento para esse público, que a gente tem, por exemplo, Florianópolis, que o público visita bastante, Salvador costuma ter também um investimento legal, Mato Grosso do Sul agora está começando também como estado a investir um pouco mais no turismo LGBT. Porto Alegre já teve um investimento no passado, uma iniciativa específica para esse público. Algumas outras cidades do Nordeste também, se não me engano, acho que Recife e Natal também tem uma disposição maior para receber esse público. Então, assim, a gente tem destinos que podem receber bem esse público, e a gente tem alguns players preparados para isso. O que eu acho que falta, que eu acho que é o que atrapalha o turismo no Brasil em geral, primeiro a politicagem, né? Porque a gente tem, agora a gente vê claramente aí que a gente tem uma pessoa à frente do turismo que, né, talvez não entenda tanto assim de turismo. E a gente já é histórico no Brasil a falta de investimento. Isso, como blogueiro, eu sou normalmente convidado para viajar para outros destinos do mundo. E aí é o destino que está convidando. Isso, né, a gente entende, é chamado de press trip, é uma viagem de imprensa. Aqui no Brasil, são pouquíssimos destinos que fazem isso, porque não tem investimento, não tem dinheiro para fazer isso. Como é que você vai divulgar para a imprensa se você não tem dinheiro para levar essas pessoas para viajar? E pensando que é mais perto do que fazer uma viagem internacional. E se já é difícil no turismo geral, você imagina no turismo LGBT. Né? Normalmente as iniciativas que tem são de empresas privadas, são de grupos dentro do turismo que se formam para pensar o turismo LGBT, ou de entidades que estão ligadas ao turismo LGBT, como a Câmara LGBT, como a IGLTA. Então, muito tímidas, né, Rafa? Se você for pensar ainda, né? Porque não tem muita força, né? Porque acho que para você ter uma... Pode falar. Para você ter um avanço de verdade, você precisa de um investimento robusto. E o Brasil, ele tem um potencial turístico gigantesco. Se a gente explorasse o potencial turístico do Brasil, a gente seria, eu não tenho dúvida, assim, para mim está bem claro que a gente seria o número 1 ou o número 2 do mundo em relação ao turismo. É bizarro a forma como a gente está hoje. Hoje em câmbio, para promover o câmbio atual, por exemplo, é um câmbio que favorece demais a gente daqui a algum tempo. Eu estou lembrando que tudo isso que está acontecendo na Parada Gay hoje em São Paulo hoje, não nasceu agora, né? Eu fui da São Paulo Turismo em 2010, 2012, quando na época a gente trazia jornalistas do mundo inteiro para cá. Isso é um trabalho que é caro, mas se planta para se colher depois, né? Então, você vê hoje todo esse conhecimento que tem em São Paulo, não foi do nada, né? Foram anos aí construindo marca, trazendo jornalistas do mundo todo, do Canadá, dos Estados Unidos, para vir conhecer e que divulgava depois. Eu fiz esse trabalho durante 2 anos. Então, quando você vê hoje todo esse conhecimento, ele não foi do nada, né? Ele nasceu porque foi plantado, foi investido. E tem que ser um trabalho constante, né, Paulo? Porque se a gente vê, por exemplo... Aí muda a gestão, aí acaba tudo, né? Não tem continuidade de políticas públicas no Brasil, né? Dentro do turismo também, a gente sabe que no resto das coisas também, mas
o turismo não tem uma continuidade. Se a gente pega, por exemplo, é triste de pensar que a gente tem a maior parada do mundo, a gente bate ali com Nova York, né, fica tete a tete, mas a gente já bateu diversas vezes como a maior parada do mundo. E se você pega as listas de melhores paradas LGBT do mundo em sites internacionais, é raro você ver São Paulo. Aí você fala, como assim? A gente tem a maior parada do mundo, é uma mega de uma festa, é muito legal, é muito divertido, por que a gente não está aparecendo? Não é à toa, né? Tem que ter divulgação, tem que conversar, tem que ter, além do investimento, também uma estratégia de comunicação. Aí não adianta fazer uma divulgação Brasil Visit and Love Us, né? Tipo, venha nos amar, de uma forma tosca e, enfim, eu fico bem bravo, assim, porque a gente tem um potencial gigantesco e não usa. E agora, além de não usar, a gente dá um tiro no pé. Exatamente. Nós estamos caminhando aqui para o finalzinho, mas antes de finalizarmos, eu aposto que quem está nos ouvindo viu que nós usamos, assim, falamos parada gay, parada LGBTI e várias vezes aqui trocada. O que acontece? Uma coisa que a gente sempre traz aqui na coluna é chamar todo mundo para conversa e falar sobre desconstrução. Então, nós estamos todos aprendendo aqui e desconstruindo algumas coisas. E o Rafa nos ensinou, inclusive, a desconstruir e falar parada gay. E ele explicou um porquê. Explica pra gente, por favor, como a gente precisa começar a falar, deixar de falar parada gay e começar a falar. Explica pra gente, por favor, Rafa. A parada, ela nasce com o objetivo de dar representatividade, né? Essa ideia inicial de lutar por direitos e etc. Com o passar do tempo, começou a se ler a parada como parada gay, e aí entram os lugares de privilégio de novo. O homem gay, ele é destaque sempre, e isso não representa as mulheres lésbicas, tanto é que foi criado já há algum tempo a marcha das... gente, esqueci o nome agora, me perdoe, mas acho que é a Marcha das Mulheres Lésbicas, se não me engano, e Bissexuais. É uma parada lésbica, que acontece normalmente um pouco antes da parada principal. A marcha trans agora também está começando, por quê? Porque falta representatividade na principal parada. Então, é importante que a gente pense que já que é para ser um evento inclusivo, ele tem que ser inclusivo de verdade. Ele tem que dar espaço para todo mundo e dar representatividade para todo mundo. Pensando em comunicação, a gente sabe que é difícil comunicar quando a gente fala, quando essa sigla começa a crescer e ela começa a ficar meio mutável, né? LGBT, LGBTQIA+, LGBTI+, LGBTI, onde entra tudo isso? Então, como comunicação, é difícil mesmo. Mas ainda é um momento que a gente está passando por essa transição. A gente começou aqui no Brasil com o termo GLS, que não tinha lá fora, né? Começou gays, lésbicas, simpatizantes, aí virou o LGB, aí depois virou LGBT. Então, assim, a gente está cada vez mais discutindo sexualidade, entendendo sexualidade, descobrindo que existem outras formas de se relacionar, de se amar, de se entender como pessoa, e isso tem que ser representado. Então, talvez daqui a algum tempo a gente tenha um termo que seja fácil de comunicar e que abarque todo mundo não heteronormativo, porque eu não vou falar nem não hétero, porque existem pessoas trans que são héteros também. Mas um termo que não seja heteronormativo, para tudo que não seja heteronormativo, mas a gente ainda não tem. Então, enquanto a gente ainda não tem, a gente vai ter que fazer um esforço para incluir o máximo de pessoas possível. Acho que o mínimo hoje aceitável para a gente falar é o LGBT+, que a gente pega pelo menos essas 4 letrinhas e coloca o mais para abarcar todo mundo. Aí se a gente fala LGBTI+, LGBTQIA+, e como a gente construir, é legal, mas acho que esse tem que ser a base de onde a gente vai sair. A gente não pode mais se referir ao movimento como um todo só como um turismo gay, uma balada gay, a não ser que seja especificamente para o público gay. A sauna gay é para o público gay, né, homem gay, normalmente. Tudo bem que é entre os bissexuais, etc., mas fica um pouco mais direcionado. Tudo é complexo, né? Exato. A gente ainda está num momento de transição, de descobertas, né? Então, acho que a gente tem que entender esse contexto que a gente está vivendo também.
Eu acho legal entender, eu acho bom entender, eu tenho uma discussão com o Luane sobre isso às vezes, porque eu acho legal entender o contexto mesmo, para não ter certo e errado, né? Para que as pessoas possam aprender, né? Eu falei parada gay, tá errado? Não, você não tá errado, mas existe uma forma melhor de falar, né? Uma forma mais inclusiva, né? E eu acho bacana que o programa traga essa educação, né? Que você trouxe hoje pra gente, né? Explicando pra pessoa, porque daqui a pouco a senhora do hotel lá de Porto de Galinhas, eu tô fazendo tudo errado. Não tá fazendo errado. Você pode fazer melhor, né? Pode incluir mais pessoas. Enfim, eu acho que a gente vive um momento de ajudar as pessoas a incluírem mais, a estarem mais abertas do que, de repente, não, você tá fazendo errado. Não é assim, né? Eu acho que é esse o nosso papel hoje, de ajudar as pessoas a abrirem a cabeça, né? Eu só tenho medo com uma coisa, Paulo, em relação a isso, da forma como você colocou, de que tem coisas que são erradas, assim. E aí, por isso que ele falou que a gente discute. Porque geralmente eu falo isso, o Rafa falou, não, tem coisa que tá errada sim. Porque tem coisas que são erradas, então... por mais que a pessoa não te fale nada, se você tá num hotel, por exemplo, e você fala para um casal de lésbicas, a gente tem a parada gay aqui, pode ser que elas nem vão falar nada para você, mas você deixou de criar um momento ali onde elas pudessem se sentir acolhidas. Então, tem casos e casos, acho que tem casos que são errados e precisa ser... Porque o meu receio é a gente falar isso, e a pessoa fala assim, tudo bem, então as pessoas entendem e a comunidade vai continuar tendo que engolir, tendo que aceitar uma coisa que não é o certo, né? As pessoas trans a serem chamadas pelo pronome errado, isso é errado, isso não tem como a gente relevar. Vai relevar assim, se é uma pessoa que é uma pessoa próxima a mim e fez a transição, e eu já conheço a pessoa, né? Conheci a pessoa no outro gênero, às vezes demora um pouco mais esse processo, mas num restaurante, isso não é aceitável, entendeu? Então, o meu receio é só, eu tenho que tomar cuidado com esse balanço, esse equilíbrio. Tem coisas que são aceitáveis e tem coisas que não é discutível. Então, volto lá, tem que estudar, tem que fazer treinamento. Não tem como você trabalhar com o público LGBT só porque é legal, né? E só para colocar uma bandeirinha. Tem que realmente mergulhar. Exatamente. Bem, é isso. Infelizmente, chegamos ao final. Eu acho que de tudo isso aqui, essa conversa é para que nós aprendamos juntos, realmente colocamos no lixo o que entendemos que não é legal. Então, quando a gente fala de desconstruir, né, a gente tem um bloco, nós vamos desconstruir e alguma coisa a gente tem que jogar fora sim, tá? E outras coisas a gente consegue remodelar. Mas o que a gente está fazendo aqui na coluna, que pra gente é super importante, é que é sempre uma linguagem inclusiva, não violenta, a gente não tá apontando dedos, a gente está chamando vocês para melhorar, para ampliar. E daí deixamos uma provocação aqui para todos os fornecedores, todos os players, os stakeholders de turismo. Vocês querem mergulhar? Vocês querem ampliar para esse público? Vocês querem comer o bolo inteiro ou só uma fatia do bolo, né? Então, se sim, a gente sabe que tudo que nós falamos aqui é muita informação, é muita coisa nova. Hoje em dia as pessoas estão falando assim, é moda, porque agora estão inventando tudo isso. Não estão inventando, agora a gente está conversando sobre isso, né? Sempre existiu, mas nós deixávamos lá, escondidinho, fingindo que não existia. Então agora nós estamos nesse privilégio de conversar sobre isso, de dar nomes, de colocar realmente na mesa, e isso é um privilégio que a humanidade como um todo está trabalhando agora, né? Então, é muita informação, nós convidamos vocês para continuar se alimentando de mais conteúdo. Então, sigam o Rafael, ouçam o podcast Casa na Árvore, certo, Rafa? Exatamente, tá em todas as plataformas, tem Instagram também, se quiser acompanhar, enfim. Isso, existe, por exemplo, o Fórum de Turismo LGBTI do Brasil, que vai acontecer esse ano, e inclusive eu vou ser uma das mediadoras em um dos painéis, fiquei super feliz com o convite do nosso amigo Alex Bernardes. Então, sigam também as mídias sociais para vocês ficarem sabendo de tudo isso, tá bom? E se alimentando, capacitando cada vez mais. É isso, né, Paulo?
É isso, a Luane fala pra Dedéu, mano, não tem jeito. Eu achei que a gente ia terminar a coluna sem você falar isso. Tava sentindo falta. O último combinado aqui era ela falar 50 parágrafos, ela falou 75, mais ou menos. Mas vamos lá, né? O Rafa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente, né, com o seu conhecimento. Pena que a gente tem esse desafio de ser objetivo, porque as pessoas têm muita coisa para ver hoje, a gente quer colaborar para ser uma informação útil, né? Porque eu sei que o tempo hoje é escasso. Obrigado, conta com a gente se você precisar. A gente falou uma coisa com o Alex na última vez, a gente não tem, o objetivo é muito genuíno, a gente espera que pelo menos daqui a 10 anos alguém olhe lá, nossa, aquele pessoal começou a falar disso, não? Falou sobre inclusão no turismo, né? A gente espera que tenha pelo menos esse olhar, que a gente ajudou a construir alguma coisa legal para o futuro, tá bom? Queria agradecer a todo mundo, as pessoas que têm assistido a nossa coluna, e a gente espera que cada vez mais empresas e destinos se preparem. Eu acho que esse é um mercado super importante. Contem conosco para essa construção. Não vou deixar de falar do sininho da Luane. E todo mundo se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Eu ia só falar que é importante, não sei se dá para incluir isso depois, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês, aí se dá para incluir, vocês incluem. Que é importante as pessoas não terem medo também. Tipo, quando vamos buscar informação, tem muita informação, tem coisas que são erradas, mas acho que não dá para ter medo de aprender. A gente está sujeito ao erro, e a nossa construção aqui, pelo menos, é uma construção positiva, da gente se corrigir, mas no sentido de, tipo, faça desse jeito que funciona melhor. Quando eu falei, foi exatamente nesse sentido, porque a pessoa também, né, porque existe a pessoa que trava, né, tô fazendo errado, foi nesse sentido, assim. Não, ela pode fazer melhor, né, ela pode... meu medo sempre é a gente criar regras que a pessoa, ela se sinta excluída do processo. Essa é a minha discussão com a Lu, até. Eu tenho medo do radicalismo, das ideias, da pessoa ficar chocada e não querer mais trabalhar, entendeu? Com o público. E sim delas, não, você pode fazer melhor, isso aqui é melhor do que falar isso. Eu acho que isso gera um conhecimento maior, mas é complexo mesmo, né? É importante, assim, existe essa ideia de não criar essas barreiras, mas ao mesmo tempo, se a pessoa quer trabalhar com esse público, tem algumas coisas que ela vai ter que sair da zona de conforto dela. E essa é uma dificuldade, porque às vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar, mas não quero me mexer muito. Eu quero ganhar o dinheiro desse público, mas eu não quero mudar como eu sempre pensei, como eu sempre falei. Então, não é isso que a gente quer. Não é um processo fácil. Quando você vai lá pro Nordeste, aquela pessoa da pousadinha lá, que são destinos incríveis, que você vê a formação cultural da pessoa... A gente tem um passo de um longo caminho ainda para percorrer, né? Porque tem a ver com isso também, né? Tem a ver com como eu fui criado, com um monte de situações aí que a pessoa vai, para ela poder evoluir como pessoa também, né? Porque a pessoa tem que evoluir mesmo. Não é uma evolução profissional, é uma evolução de pessoa, dela, porque não é simplesmente ela receber e fazer o marketing e tal, é ela aceitar aquilo ali, né? Que é o mais difícil, né? Mas aí tem a ver, você pode ir para uma pousadinha pequenininha no Nordeste e ser super bem recebido também, né? Porque isso varia, não varia tanto nem com escolaridade, não tem a ver com isso, tem a ver com empatia humana mesmo. Então você vê gente em hotéis maiores e que podem ser super grosseiros, né, nesse sentido, e não ter o mínimo de sensibilidade, e você vai para uma pousadinha pequenininha, essa que eu fui agora me isolado no mato um tempo, e era uma pousada em Monteiro Lobato, e o pessoal da pousada ali foi super receptivo. E não era casal, era um cara gay que estava ali sozinho. Então, é diferente você pensar como casal. Acho que vai muito de empatia humana mesmo. E eu acho que o falar que é errado, por mais que a princípio tenha um bloqueio, mas quando a gente fala aqui de mercado, é necessário. Há pouco tempo atrás, quando a gente começou a falar sobre sustentabilidade, era normal jogar o seu lixo de qualquer jeito.
Era normal as empresas, tipo, não pensarem, né, em sustentabilidade. E daí começaram a falar, é errado fazer isso, é errado fazer isso. E daí foi mudada os processos internos. Então, existem algumas coisas que a gente vai precisar falar, sim, não é errado, não é mais para falar assim, sabe? Porque a flexibilidade demais, às vezes, faz com que não mude, porque a gente fica na nossa zona de conforto. Mas, Rafa, quanto a isso que você trouxe, do não ter medo, o que a gente pretende é na próxima coluna, quando a gente for explicar sobre cada uma das letras, é justamente esse tipo de comunicação que nós estamos pretendendo fazer. Então, assim, não tenham medo, porque geralmente quando o que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, eu prefiro não falar. Então, não tenham medo, entendam e perguntem, sabe? Muito que a gente está escrevendo nessa parte da coluna é justamente isso. Se informem, perguntem e não tenham medo. É isso aí. E obrigado, gente, pelo convite. Obrigado a todo mundo que também ficou assistindo com a gente aí. Se quiserem me encontrar, só passar no viajabi.com.br, todas as redes sociais, podcast Casa na Arte. A gente vai colocar na coluna tudo também, os perfeito. Todos, tá bom? Tá bom, e obrigado vocês dois pelo convite, viu? Adorei o papo. Também adoramos. Muito obrigada, viu? Um beijo.